Fala galerinha, meu nome é Felipe Rocha, estamos aqui novamente no Tudo Mastigado para dar continuidade àquela nossa primeira aula sobre método de separação de materiais, ok? Então só para relembrar aí o que a gente falou agorinha há pouco, tá? Redesenhei aqui o nosso esquema para explicar o que representa para a gente materiais, tá bom? Então material ou materiais, num panorama geral, simplificando, quando eu tenho duas ou mais substâncias no mesmo recipiente. Duas ou mais substâncias formando ali um determinado, de fato, material, ok? Então, para eu ter substância, a substância, ela naturalmente, por definição, ela é isolada de todo o resto. Ela tem que estar isolada. E quando eu tenho duas, três, quatro, cinco substâncias ali no mesmo recipiente, então no mesmo componente ali, a gente chama isso de material. E qual é o nosso objetivo? Separar essas substâncias que estão nos materiais. Por exemplo, se eu tivesse uma mistura de água e álcool, e a gente vai ver daqui a pouco, eu quero ter só água. Eu quero ter só álcool em recipientes diferentes. E aí a gente vai estudar esses métodos para alcançar essa separação desses materiais. Beleza? Deu para sacar mais ou menos aí a aula passada? Dá uma olhada, tá? Pesquisem, estudem com calma. Lembrem-se que a provinha do Enem costuma basicamente o seguinte: vai te dar um texto grande, como é de costume do Enem, explicando determinados passos de alguns métodos de separação. E basicamente eles vão te pedir o nome daquele processo químico, aquele processo de separação de materiais, ok? O nome daquele processo de separação de materiais que ele descreveu em meu texto. Então, métodos de separação de materiais são muitos métodos, tá bom? A gente vai ver no finalzinho da aula de hoje. Mas o que acontece? Basicamente tem caído sempre, tá? Os mesmos. Então, assim, a gente vai ver, a gente já viu alguns bastante importantes, tá? Aí na aula passada, e agora a gente vai ver os dois mais importantes, assim, vamos dizer, para a provinha do Enem, tá bom? Que tem mais caído aí. Então vamos lá na questão 5, tá lá no nosso materialzinho aí, questão retirada também do Enem, tá? E diz o seguinte: o principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, isopropilbenzeno. A equação mostra, que esse processo envolve a formação de hidroperóxido de cumila. Meu Deus, quase não sai, hein? Hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. E aí ele deu o nosso processo aí, que vocês estão enxergando aí agora, a nossa reação, onde a gente tem um cumeno mais oxigênio. Em cima da setinha tem o nosso catalisador, que serve para acelerar a nossa reação, diminuindo a energia de ativação. E aí a gente tem a formação do hidroperóxido de cumila, ok? Formando novamente por uma hidratação em meio ácido aí, o nosso fenol e a nossa acetona. Então a principal informação é que a partir dessas reações químicas a gente consegue formar duas substâncias que a gente chama de produtos, ok? O fenol e a acetona. Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, fenol e acetona, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial é A. E aí eu quero que vocês voltem aqui no quadro comigo e observem o seguinte: professor, mas eu ainda não vi química orgânica, eu não sei identificar a função orgânica, eu não sei identificar. Não se preocupe. O que a gente precisa entender é ponto de fusão e ponto de ebulição. E lá na semana passada eu falei que o ponto de fusão e o ponto de ebulição está altamente atrelado a quem? Às interações intermoleculares. Então, quanto mais forte for as interações intermoleculares, maior o meu ponto de fusão. Por quê? E de ebulição também, consequentemente. Porque mais difícil vai ser de separar essas duas substâncias, essas moléculas. Ok? A gente vai ver interações intermoleculares aqui no Tudo Mastigado?
Vamos. A gente vai ver química orgânica aqui no Tudo Mastigado? Vamos. Não se preocupe com isso. Mas a nossa questão ali é restrita a quê? Ponto de fusão, ponto de ebulição, que a gente viu semana passada, e saber qual o processo de separação que vai fazer com que a questão aí nos dê o gabarito certo. Se você observar aí nos itens, filtração, ventilação, decantação, evaporação, destilação fracionada. Então a questão ela é de método de separação de mistura, ok? Então olha só o seguinte, só relembrando, ok? Temperatura de fusão é a passagem da minha matéria do estado sólido para o meu estado líquido. Uai, por que tem essas duas setinhas aqui, Felipe? Porque a gente considera também que o ponto de fusão é a passagem do líquido para o sólido também, ok? Uai, mas, Felipe, você me falou semana passada que líquido, quando transita para a fase do sólido, a gente chama isso de solidificação. Então deveria ser temperatura de solidificação. Concorda comigo? Assim como temperatura de ebulição é a passagem tanto do líquido para o gasoso, quanto do gasoso para o líquido. Uai, mas do gasoso para o líquido não é liquefação ou condensação? Então deveria ser temperatura de condensação ou liquefação. Mas por que a gente considera isso? Porque olha só comigo, a temperatura de fusão, quando a gente viu isso semana passada também, quando mostrada lá no gráfico, para uma substância, ou seja, substância é a parte isolada do material, cada substância apresenta um ponto de fusão e ponto de ebulição específico. Então, se eu tenho uma substância, a minha temperatura de fusão ela é constante. Se eu tenho uma substância, a minha temperatura de ebulição é constante. O que eu quero dizer com isso? Que a temperatura, tanto de fusão quanto a de ebulição, elas são as mesmas, tanto no processo endotérmico quanto no processo exotérmico. Olha só, concorda comigo que eu tenho que absorver energia para transitar de fase do sólido para o líquido? Eu não tenho que liberar energia para transitar de fase do líquido para o sólido? Então, do sólido para o líquido, absorvi endotérmico. Do líquido para o sólido, liberei energia exotérmico. Só que a temperatura ela é a mesma, tanto da fusão quanto da solidificação. Por isso que a gente considera que a temperatura de fusão envolve esses dois processos. Mas a fusão ela é do sólido para o líquido e a solidificação do líquido para o sólido. A mesma coisa acontece na temperatura de ebulição. Eu tenho aqui líquido para gasoso, gasoso para líquido. A temperatura de ebulição, a gente considera que são os dois processos. Porém, a vaporização, a ebulição é do líquido para o gasoso e o gasoso para o líquido a gente chama de liquefação. Então, os processos são diferentes? São. Porém, a gente considera que as temperaturas têm a mesma nomenclatura aí. Beleza? Só para explicar isso aí direitinho. E aí, o que ele está pedindo na questão? A gente tem a formação, deixa eu escrever aqui no ladinho, a gente tem a formação do fenol, que nós temos aqui nosso anel benzênico, grande anel benzênico, tá? Representado aí pra gente, com uma hidroxila. Vamos colocar a hidroxila aqui do ladinho, a gente vai explicá-la direitinho. E também a gente tem a formação da acetona, em que a gente tem esse grupo carbonila. Ai, me complicou. Não sei o que é grupo carbonila. Não se preocupa que vai dar certo, ok? A gente vai ver isso aqui lá em módulos mais à frente, ok? Agora, tem o fenol e eu tenho a acetona. O que me interessa? Saber qual tipo de interação intermolecular acontece para saber se existe diferença de fusão e de ebulição. Vou dar um spoiler das próximas aulas, ok? A gente vai ver ligações químicas e vamos ver também interações intermoleculares. Mas olha só, anota isso aí no seu caderninho, nas suas anotações e coloca assim, ó, vamos voltar a ver isso, ok? Vamos voltar aqui e com mais, é claro, paciência, mais detalhes, tá? Mas, a priori, eu quero que vocês entendam o seguinte. Existem
4 tipos de interações intermoleculares. Dipolo induzido, dipolo, ligação de hidrogênio e íon dipolo. Tá bom? O que eu quero que vocês entendam aqui? Tá? O que eu quero que vocês entendam? São 4 tipos de interações. Eu quero que vocês saibam que esses tipos de interações, elas estão em ordem aqui, ó, de cima para baixo, elas estão em ordem de força. Ou seja, quem está mais embaixo é a interação mais forte. Mas por que, Felipe? Não estou entendendo. O que está acontecendo? O porquê, o como acontece, a gente vai ver na aula específica de interações intermoleculares. A gente vai ter uma aula só para isso, tá bom? Só que agora eu quero que vocês confiem em mim, tá bom? Eu tenho a dipolo induzido, que ocorre entre moléculas apolares. Dipolo ocorre entre moléculas polares. A ligação de hidrogênio, ela tem 2 características. Tá? A primeira é que ocorre com moléculas polares e tem o hidrogênio de uma molécula interagindo com nitrogênio, oxigênio ou flúor da outra molécula. E íon dipolo, temos um íon, cargas positivas ou negativas, que vocês acabaram de ver aí com o mamá, cátion ou ânion, ligado a uma molécula polar, ok? Então, se a gente for analisar isso aqui bem, destrinchar isso aqui bem, a gente vai analisar que faz sentido isso aqui, ok? Deixa eu só fazer o seguinte, apagar aqui. E vamos escrever isso aqui direitinho, para vocês não ficarem virando o pescoço aí, né? Por favor. Olha só, força. Quanto mais forte, o que eu falei semana passada? Quanto mais forte a minha interação intermolecular, maior o meu ponto de fusão e maior o meu ponto de ebulição. Maior a temperatura de fusão, maior a temperatura de fusão. Beleza? Qual é a mais forte interação intermolecular? Íon dipolo. Se a gente observar, a gente não tem aqui íons, a gente não tem cargas nas nossas moléculas, ok? Então a gente não tem interação íon dipolo. Ligação de hidrogênio. O que acontece? A gente tem que imaginar que várias moléculas de fenol, elas interagem entre elas e as moléculas da acetona interagem entre elas. Se você parar para observar, na acetona eu tenho uma carbonila e aqui eu tenho um grupo álcool. A probabilidade de ocorrer ligação de hidrogênio com este grupo aqui do fenol é maior do que com este grupo aqui. Aqui nós temos pares de elétrons livres, tá bom? Só que o que eu quero que vocês percebam? A gente não vai entrar em detalhes para saber qual interação acontece aqui, qual interação acontece aqui, nem disso tudo, porque senão a gente foge um pouco da alçada de método de separação de materiais. Só que eu quero que vocês percebam que as interações intermoleculares diferentes implicam em temperaturas de fusão e ebulição diferentes, tá bom? E é isso que vocês precisam entender agora. Se eu tenho interação de um tipo, meu ponto de fusão é 1. Se eu tenho interação intermolecular de outro tipo, meu ponto de fusão e ebulição aumenta. Vamos supor, né? Dipolo induzido, ponto de fusão e ponto de ebulição baixos. Dipolo, ponto de fusão e ponto de ebulição um pouco maior. Ligação de hidrogênio, ponto de fusão e ponto de ebulição maior ainda. Íon dipolo, ponto de fusão e ponto de ebulição maior ainda. Beleza? Quanto mais fortes as interações intermoleculares, maior a minha temperatura de fusão e de ebulição. Vamos voltar lá no slide. Aí tá falando aí, ó, considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial é a... Galera, olha para cá. Nós temos filtração, ventilação, decantação, evaporação e destilação fracionada. Eu quero que vocês parem para analisar comigo e lembrem lá da aula passada. A gente já falou de algum desses aí? 2, automaticamente. O primeiro, que foi ventilação,
em que a gente tem dois sólidos e a gente joga uma corrente de ar nesses sólidos e os sólidos menos densos são arrastados mais facilmente e os sólidos mais densos têm uma resistência maior a essa corrente de ar, ok? A gente já viu isso aí, dá uma revisada. Evaporação, a gente já viu evaporação? Qual é o processo de evaporação? Passagem do líquido para o gasoso. Mas olha aqui comigo, você concorda que a gente tem a possibilidade de ocorrência de ligação de hidrogênio e de íon dipolo nessas moléculas? Então a gente tem os pontos de fusão e de ebulição, eles estão ali, ó, meio que muito parecidos, eles são muito parecidos porque o tipo de interação intermolecular podem ser muito parecidos. E eu prometo a vocês que na aula de interações intermoleculares a gente vai analisar essas duas moléculas também, beleza? Se eu aqueço o meu sistema e o meu sistema aqui, ó, o que vai acontecer? Eu forneço energia, o meu sistema absorve essa energia. O que vai acontecer? As moléculas elas vão aumentar a energia cinética e vão tender a se distanciar mais, evaporando. Porém, se eu fazer com meus produtos, aquecer a minha solução final, chamada produtos, eu não vou estar ebulindo só o fenol, ou não vou estar ebulindo só a acetona. Eu posso ter a possibilidade de ebulir os dois. E aí eu diminuo o rendimento da minha reação. E não tem sentido isso. Por quê? Porque ele pediu aí, ó, ele botou entre vírgulas ainda, em escala industrial. Então, se a escala é industrial, é muito grande. E o meu rendimento tem que ser o mais próximo de 100% possível, ok? Então, se eu evaporo, eu vou estar perdendo aí rendimento. E se eu perco rendimento, a gente desce um pouquinho a nossa escala e financeiramente isso não é bom para a indústria, beleza? Professor, o que é rendimento? A gente vai ver nas próximas aulas. A partir de amanhã a gente vai começar a entrar em estequiometria. E aí eu preciso da atenção de vocês. Vou explicar rendimento, pureza, reagente limitante e deixo isso aí para depois, para amanhã e para outra semana, beleza? Voltando, temos também filtração. Filtração eu não expliquei na aula passada, né? O que acontece com a filtração? A filtração, ela ocorre por diferença de tamanho, por diferença de diâmetro das minhas partículas, ok? Os exemplos mais comuns, né? O exemplo mais comum aí é você acordar de manhãzinho e chegar lá e fazer o seu cafezinho. O que acontece? Você tem um pó do café e você coloca ali o filtro do café. Quando você adiciona água quente aqui, o que acontece? Esse pó do café dissolve na água e aí você consegue observar que a água ela começa a passar pelos porozinhos do filtro de maneira o quê? Ela entra de forma translúcida e ela sai com o café dissolvido, sai pretinho. Só que todo o pó que estava aqui vai conseguir passar com a água? Não, tá bom? Porque a maioria das partículas que continuaram em pó, que não foram dissolvidas, não conseguem passar por onde? Pelo porozinho do filtro. Então, basicamente, filtração está muito presente no nosso cotidiano e eu espero que vocês tenham a sapiência de entender essa filtração, de revisar a filtração. Mas basicamente é isso, é a diferença do diâmetro das minhas partículas. Se a minha partícula for maior do que o meu poro, consequentemente não passa. Só vai passar a partícula que é menor do que o poro. Filtração. E se ele usar o termo ultrafiltração? O princípio é o mesmo. Partículas maiores não passam pelos porozinhos menores. Ok? Atrelando aqui a nossa questão. Professor, aqui a molécula, o benzeno aqui é maior. Os seres humanos. Aqui, ó, aqui está tudo no líquido. Se eu colocar no filtro, se eu colocar um filtro nessa solução, eu não vou ter seletividade muito grande. Então, não vou conseguir separar o fenol e a acetona, tá bom? Então, nessa questão, a filtração ela não se encaixa para separar o fenol e a acetona, ok? Cuidado! Olha para cá, de novo, lá a última que falta ser explicada é destilação fracionada. E por que ela é a última? Porque ela é o gabarito. Mas para eu desenhar o sistema de destilação fracionada aqui, ia demorar muito. E outra, vocês estão percebendo aqui o nível, né, da qualidade dos desenhos, não muito boa. Então, observe aí comigo
nos slides, tá? Para explicar a destilação fracionada, antes eu explicarei destilação simples. Observem a imagem, tirem print dessa imagem, procurem essa imagem lá no nosso e-book, procura essa imagem na internet e olhe bastante para ela. Depois a gente vai explicar destilação fracionada, tá bom? Já é uma imagem um pouco mais elaborada. Por isso que eu prefiro explicar a destilação simples primeiro. Guardou? O que eu quero que vocês entendam aí? Vou descrever essa imagem para vocês. Se vocês observarem, o que nos importa aí são essas 3 vidrarias, tá? Nós temos a vidraria aqui que ela tem um fundo redondo, né? Chamado aí de balão de fundo redondo, sendo aquecida por um bico de Bunsen. E no momento em que ela é aquecida, vou tentar representar ali para vocês, a gente vai ter o quê? A gente tem substância no estado líquido, ela vai para o estado gasoso. Temos o termômetro aqui, tá? Para exatamente aferir essa temperatura aí. E aí a gente tem uma coisinha aí, ó, tá vendo? Ó, saída de água, entrada de água. Esse tubinho um pouco mais, né, característico aí, é chamado condensador. E no outro lado aí a gente tem o recipiente chamado Erlenmeyer, representando aí um Erlenmeyer, que a gente vai entender um pouquinho melhor. Olha aqui comigo no quadro, tá? Não desenho muito bem, tá? Aviso logo para vocês não se chatearem aí comigo. O que acontece? Eu tenho aqui, ó, balão de fundo redondo, tem a imagem que eu acabei de mostrar para vocês na cabeça. Tem o nosso termômetro, que eu vou evitar aqui, tá? Evitar fadiga. Para vocês, porque meus desenhos são maravilhosos, vocês conseguem observar aí. E aí nós temos isso aqui, ó, condensador. Tá? Aqui nós temos um condensador, vocês estão vendo aí na imagem, e aqui do outro lado nós temos o outro recipientezinho, representando o nosso Erlenmeyer. Olha só a loucura! O que acontece nessa destilação simples e o que é importante? Na destilação simples, a gente está separando um sólido de um líquido. E a gente quer obter necessariamente o líquido. Ok? Mas a gente consegue obter os dois? Consegue, tá bom? Então a gente vai ter a separação do sólido do líquido e a obtenção dos dois. Como? Aqui, vou fazer até diferente. Vou apagar aqui e vou circular o sólido da cor que eu vou representar aqui para vocês. Sólido, e aí eu vou tentar representar aqui o sólido com a cor azul para diferenciar do laranja, beleza? Então aqui eu vou ter o líquido e o sólido. Eu tenho duas substâncias? Tenho. Então eu tenho um material. O meu objetivo é separar. O que acontece? A gente está chegando aqui no nosso balão e está aquecendo o nosso balão. No momento em que a gente aquece, a gente está aumentando a temperatura. O que acontece com o aumento da temperatura? As minhas substâncias absorvem energia e começam a ficar mais agitadas. Elas estão no estado, uma está no estado líquido, outra está no estado sólido. O que acontece? Comecei a aquecer. Absorvi energia, está absorvendo energia, as moléculas estão com agitação, com grau de agitação maior. A pergunta é o seguinte: quem vai chegar no estado gasoso primeiro? O líquido ou o sólido? Ah, professor, depende da substância. Sim, mas generalizando, a tendência é com que o líquido chegue primeiro no estado gasoso do que o sólido. Concorda comigo? Então eu estou aquecendo. O meu líquido aqui, ele vai para o estado gasoso primeiro. Então eu vou ter várias representações aqui, ó, de bolinhas laranjas, tá bom? Representando o meu líquido. Eu saí do estado líquido e fui para o estado gasoso. O que acontece no condensador? Qual é o nome disso aqui, gente? Gente, qual é o nome disso aqui? Condensador. O que o condensador deve fazer? Condensar.
E o que é o processo de condensação? A passagem do gasoso para o líquido. Uai, o que a gente tem... Eita, seta. Deu certo, deu certo. O que a gente tem aqui? Substância no estado gasoso. A gente não aqueceu? A substância foi no estado gasoso. O que eu quero? O que o condensador vai fazer? O estado gasoso, as partículas do estado gasoso, elas vão entrar no estado gasoso. E se vocês observarem aí, ó, a gente tem uma coisinha chamada água. E a água, a gente tem um fluxo de água, tá? Se vocês observarem a imagem aí. Nós temos água entrando e água saindo. Por favor, observe aí no slide. Vai lá, um segundo. Tá vendo uma setinha de água para cima e uma saindo e uma setinha de água entrando? A gente tem um fluxo constante de água. Se vocês conseguirem observar, tem um tubozinho com azulzinho mais claro, menor do que a nossa vidraria. E é por ali que as partículas no estado gasoso vão passar. E em volta, olha cá, e em volta nós temos um tubinho fininho, que as partículas no estado gasoso estão passando por ali. E em volta desse tubinho fininho a gente tem o quê? Água fria. Tá bom? E o que a água fria vai fazer? Ela vai tender a absorver a energia das partículas do estado gasoso. E quando as partículas do estado gasoso liberam energia, o que acontece? Condensam. E aí passa do estado gasoso para o estado líquido. E aí, ó, a nossa substância cai aqui de boaça no nosso Erlenmeyer. Ok? Ah, professor, e o sólido? Gente, a tendência é com que o líquido faça o quê? Venha para o estado gasoso completamente e o sólido permaneça onde? Aqui, inalterado. Então eu consegui separar, deixa eu tentar pintar aqui, ó, que aí eu represento todo o azul aqui, tá? Aqui não tem mais laranja, somente azul, porque eu não consegui ebulir o sólido, porque o ponto de ebulição do sólido muito maior do que o do líquido, ok? Então o sólido ficou aqui no balão de fundo redondo e o líquido veio para cá. Consegui separar as minhas duas substâncias? Consegui. Lembrando que eu tenho um sólido e um líquido. Então eu tive uma destilação simples. Professor, e qual é a diferença da destilação fracionada? De novo, olha comigo aí no slide. Imagem da destilação simples para ficar marcado na sua mente. E agora nós temos a imagem da destilação fracionada. Qual é a diferença visual nas minhas vidrarias? Se vocês observarem, o balão de fundo redondo continua aí. O condensador continua aí. Saída de água, entrada de água de resfriamento. Perfeito. Nós temos aí do outro lado um recipiente que foi representado por Erlenmeyer e aí já é outra vidraria um pouquinho mais parecida com outro balão de fundo redondo. Não faz diferença, o que importa é que ela vai receber essa substância aí no estado líquido. A grande diferença é o quê? Essas bolinhas de porcelana, vocês estão conseguindo ver? Acima do balão do fundo redondo? Essas bolinhas aí, ó, de porcelana, elas representam pra gente a nossa coluna de fracionamento. Guarda essa imagem na cabeça e olha aqui para cá. O que acontece? Aqui eu tinha um sólido do líquido. Só que agora eu tenho dois líquidos. E aí os dois líquidos têm temperaturas de ebulição mais próximos. E é por isso que a gente precisa dessa coluna de fracionamento, tá bom? Porque que tem menor temperatura de ebulição, o líquido que tem menor temperatura de ebulição vai fazer o quê? Vai ebulir primeiro. Só que quando estiver ebulindo, o outro líquido já vai estar o quê? Ebulindo também. Então a gente vai ter uma mistura gasosa entre as substâncias. Como é que a gente vai conseguir separar essa mistura gasosa? Exatamente com a coluna de fracionamento. Então a coluna de fracionamento interage mais fortemente com uma das substâncias e deixa com que as outras partículas no estado gasoso passem. E aí elas retêm. Aí as partículas no estado gasoso vão passar, vão para o condensador, vão cair lá no outro recipiente. Troca o recipiente, a coluna de fracionamento permite com que a outra substância, que já estava no estado gasoso, agora vá.
e aí eu consigo separar as duas substâncias. Destilação simples, sólido-líquido, destilação fracionada, líquido-líquido. O princípio é o mesmo, diferença de ponto de fusão e ponto de ebulição. Só que a grande diferença é a coluna de fracionamento, devido à separação de dois líquidos que a gente tem na destilação fracionada. Beleza? Então a resposta dessa questão aí é letra E, destilação fracionada. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Eu sei que no finalzinho eu dei uma corrida, mas acredito que vai dar tudo certo. Valeu pela atenção. Fica ligado aqui no Tudo Mastigado, que vai ter aulinhas maravilhosas e dentre elas a próxima do nosso professor Mamá. Valeu, forte abraço!